Quem é Jesus para você? Essa parece ser uma daquelas perguntas clichês, daquelas que a maioria dos cristãos já ouviu desde criança. E as respostas geralmente vêm prontas, quase automáticas. Ele é o meu Senhor e Salvador, é o Rei da minha vida, é o Senhor do universo. Mas, e se a gente parasse por um instante e olhasse além dessas respostas decoradas? A verdade, talvez desconfortável, é que muita gente responde com sinceridade, mas sem profundidade. Não porque estão mentindo, mas porque, talvez, nunca tenham realmente parado para conhecer Jesus como ele é de fato à luz das Escrituras, e não apenas das experiências pessoais ou tradições da sua igreja local. A gente vive numa era de múltiplas interpretações, sejam teológicas, ideológicas e culturais, isso dentro do próprio cristianismo. E com isso surgem não apenas diferentes visões sobre Jesus, mas uma série de Jesus diferentes, ou seria Jesuses. Não sei. É como se cada grupo tivesse criado sua própria versão do Cristo. O revolucionário político, o coach motivacional, talvez o mestre da prosperidade ou o pacifista zen. Todos são Cristos customizados, um Jesus sob medida. Em muitos casos, o Cristo bíblico foi diluído, distorcido ou adaptado para caber confortavelmente nos anseios pessoais de cada um. Não é mais o Jesus que confronta, que chama ao arrependimento, que ensina com autoridade e que carrega a cruz, mas o Jesus que confirma nossas vontades, que aprova nosso estilo de vida e que nunca exige mudança. Como canta a banda Depeche Mode em Personal Jesus: estenda a mão e toque a fé, seu próprio Jesus pessoal, alguém para ouvir suas orações, alguém que se importa. Esse Jesus pessoal não é no sentido bíblico de um salvador íntimo e relacional, mas no sentido de um ídolo emocional, um Jesus do meu jeito, um substituto religioso moldado para atender às minhas carências e expectativas. E esse é o grande risco dos nossos tempos, confundir o Cristo verdadeiro com o reflexo dos nossos desejos. Essa desconexão com o verdadeiro Jesus não é só teórica, é existencial, porque se o seu Jesus nunca te confronta, talvez você não esteja diante do Cristo dos evangelhos, mas de uma caricatura confortável. Curiosamente, a série Deuses Americanos toca nesse ponto de forma provocadora. Em uma cena específica, vemos diferentes versões de Jesus, cada uma refletindo uma cultura, uma ideia, uma necessidade. Todos eles pareciam próximos das pessoas, mas distantes do Deus verdadeiro. É uma crítica ácida, mas honesta, sobre como a fé pode ser corrompida quando trocamos a revelação pela projeção. Olá, olá, olá! Acho que já deu para perceber o rumo da nossa conversa de hoje, né? Afinal, falar de Jesus é fácil, difícil é ser bíblico. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou o Marco e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Agora, bora conversar sobre as várias faces de Jesus que circulam por aí. Não as que aparecem nas telas da TV, mas as que habitam o imaginário coletivo. Porque, no fim das contas, a pergunta ainda ecoa com peso. Quem é Jesus Cristo para você? E será que esse é mesmo o Cristo da Bíblia? É o que a gente vai tentar descobrir. A premissa de Deuses Americanos, para quem nunca viu a série, é até simples, mas não menos perturbadora. Os deuses existem porque as pessoas acreditam neles. Basicamente, toda vez que alguém deposita fé, desejo ou adoração em algo, seja uma ideia, objeto ou até um conceito abstrato, esse algo ganha consciência e status divino, tipo um Pokémon evoluindo, mas com culto envolvido. Então, se antigamente as pessoas adoravam o Deus da colheita, das tempestades ou da fertilidade, era porque acreditavam que apenas um ser superior poderia controlar esses aspectos da vida. Resultado, aquele conceito ganhava forma, identidade e pronto, virava um Deus. Simples assim. É como se a criação fosse invertida. Não é Deus quem cria o ser humano à sua imagem, mas o ser humano cria deuses à sua semelhança. A frase que melhor define isso: e criou o homem, Deus, à sua imagem e semelhança. Ironicamente preciso, né? Mas o mais interessante, e aqui entra a sacada da série, é que no mundo moderno, os novos deuses não são mais aqueles conectados com a natureza ou com o sagrado. Agora, o culto é outro. Tecnologia, redes sociais, entretenimento, celebridades, pornografia, consumo, velocidade, likes, enfim, tudo aquilo que reina no coração das pessoas acaba ganhando um avatar divino nesse universo. A série gira em torno do conflito entre os deuses antigos, os que perderam sua popularidade, e os novos, os queridinhos da modernidade. Uma batalha por atenção, porque onde está a adoração, ali está o poder. Ou seja, é como o algoritmo do Instagram, mas com espadas e mitologia. Agora, a trama em si não é nosso foco hoje, embora esse tema de homem criando seus próprios deuses volte em breve aqui no canal. Por isso, fiquem ligados.
O ponto principal está no episódio 8, chamado Venha para Jesus. Nele, somos apresentados não a um, mas a vários Jesus, todos representando diferentes interpretações culturais e religiosas da figura de Cristo ao redor do mundo. Tem o Jesus branco hippie, o negro de trança, o de roupa tradicional, o zen, o católico, enfim, uma coletânea de Cristos, tipo álbum de figurinhas. A explicação dada por Odin, sim, o Odin da mitologia nórdica, é a seguinte: cada pessoa vê Jesus de um jeito. E como cada crença molda uma imagem, nascem vários Jesuses, cada um refletindo a fé de quem acredita nele. E já deixando claro, essa é uma visão pessoal da cultura imanentista, que não possui relação alguma com a nossa realidade. Jesus não é um reflexo da fé das pessoas. Ele não nasceu da nossa crença, nem precisa da nossa adoração para existir. Ele sempre foi. Antes de qualquer um de nós pensar em acreditar em alguma coisa, ele já estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. A ideia de que Cristo pode ser moldado conforme a lente pessoal de cada indivíduo é um erro, mas é uma amarga verdade que muita gente faz sem nem perceber quando elas personalizam Jesus conforme seus desejos, suas causas, seus traumas ou sua ideologia. É o Jesus revolucionário que eu citei lá atrás. Ou seja, a série Deuses Americanos pode estar errado em sua teologia, mas, sem querer querendo, ela revela uma verdade amarga sobre a nossa cultura cristã atual. Muita gente adora um Jesus pessoal que não é o Jesus da Bíblia, e isso, infelizmente, é sério. Dito isso, o que é a cultura dos deuses imanentistas? A palavra imanente vem do latim immanere, que significa permanecer em, ou seja, algo que está contido dentro da realidade, do mundo, da experiência humana. Os deuses imanentistas são frutos desse pensamento, criações humanas moldadas pela cultura, pelos sentimentos, pelas necessidades e até pelas carências emocionais das pessoas. Eles existem de baixo para cima, surgem da consciência humana e não de uma revelação divina. Essa é a cultura que Deuses Americanos representa, uma espiritualidade horizontal, onde os deuses não passam de símbolos daquilo que as pessoas mais valorizam, ou seja, são espelhos, não criadores. É como Paulo descreve em Romanos 1:23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. É quando o ser humano, ao invés de adorar o Deus que está acima de tudo, passa a cultuar o que está diante dos seus olhos, ou pior, dentro do seu coração. Essa cultura troca o trono celestial por um espelho, onde quem reina é o próprio ego, e o Deus criado é uma extensão dos próprios desejos. Ao contrário dessas divindades forjadas no imaginário humano, Jesus não é produto da nossa fé, ele é o autor e consumador dela. Hebreus 12:2. Ele é transcendente, ou seja, ele existe fora e acima da realidade criada. Ele não é condicionado por cultura, tempo, espaço ou opinião pública. Ele não foi criado, ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essas declarações não deixam margem para adaptação cultural. Jesus é o Verbo eterno, Deus encarnado, não uma projeção da imaginação humana. É claro que ele também é imanente, no sentido que ele se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Tocou feridas, chorou com os que choram, comeu com pecadores. Mas essa imanência é voluntária, não essencial. É a transcendência que se abaixa em graça, não uma limitação ontológica. Ele é Deus conosco, e não um Deus como a gente imagina. Então, por que personalizar Jesus é pecado? Porque fazer isso, em última análise, é idolatria. Quando moldamos Jesus para se encaixar em nossas preferências, seja como um guru do bem-estar, um ativista político ou um motivador de palco, estamos fazendo exatamente o que os israelitas fizeram com o bezerro de ouro. Este é o teu Deus que te tirou do Egito. Êxodo 32, versículo 4. Eles não negaram a libertação de Deus, só decidiram dar à sua fé uma nova forma, mais palpável, mais agradável. O problema? Deus não divide sua glória com ídolos, nem mesmo com uma versão estilizada de si mesmo. Paulo reforça essa seriedade em Gálatas 1, versículo 8. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Personalizar Jesus é pregar um outro evangelho, criar um outro Cristo.
adorar uma outra divindade, mesmo que ela carregue o mesmo nome. E isso é pecado, porque fere o primeiro e mais fundamental mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Em uma cultura cheia de Jesuses sob medida, o nosso chamado como cristãos não é criar uma versão mais confortável de Cristo, mas conhecer, amar e seguir o verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras, mesmo que ele nos confronte, nos corrija e nos desafie. Porque só esse Jesus salva. Os outros são só projeções, e projeções não libertam ninguém. Então, voltando à nossa pergunta do início desse vídeo: quem é Jesus para você? Mas agora não vale responder com frases prontas. Vale olhar para a Bíblia e se perguntar: esse Jesus que eu sigo é o Jesus que se revelou ou o que eu projetei? Porque seguir um Cristo que se encaixa na sua vontade é fácil. Difícil é seguir o Cristo que molda a sua vontade a dele. A boa notícia? O verdadeiro Jesus não precisa da sua imaginação para ser incrível. Ele já é. Ele não veio para confirmar nossas ideias, mas para transformar nossas vidas. E essa transformação começa quando a gente larga o espelho e olha para a cruz. Opa, deixa eu invadir rapidinho o vídeo do Marco aqui. Tô aparecendo só para dizer duas coisas. A primeira é que a gente começou uma nova campanha de arrecadação aqui no canal para ajudar o custeio dos vídeos. Se você quiser contribuir, como na primeira vez, é só acessar o link que está aqui na descrição. Ele te leva direto para a página da vaquinha. Sim, agora estamos usando o site da vaquinha. É mais caro? Tem mais taxa? Tem. Mas também é um site mais conhecido e mais seguro. E o melhor, lá você pode contribuir pelo Pix da própria vaquinha, que eu vou deixar aqui na tela. Você pode ajudar com qualquer valor do jeito que quiser. E lembrando, todo mundo que contribuir vai aparecer nos agradecimentos aqui do canal. E falando em agradecimentos, deixa eu agradecer aos nossos mantenedores. Um muito obrigado a Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Gabriel, Marcos, Matheus e Raquel. A vocês, nosso muito obrigado. Agora sim, deixa eu devolver o vídeo lá pro Marco. Se isso cutucou seu coração, de leve ou com força, compartilha com alguém que também precisa repensar essa ideia de Jesus à la carte. E comenta aqui embaixo qual versão de Jesus você mais viu por aí e o que a Bíblia diz diferente sobre ele. E eu vou indo nessa. Então até a próxima.